Os escândalos mais picantes da história. Os escândalos mais picantes da história. Nada como um escândalo sexual picante para alimentar fofocas. E quanto mais ardente e inesperada for a história, melhor. Escândalos desse tipo chocam o mundo desde a antiguidade. Misturados com assassinato, conspirações e inúmeras execuções, alguns desses casos ajudaram a definir a história da humanidade. Na era moderna, escândalos sexuais são ligados frequentemente a intrigas políticas e a celebridades, com todos os detalhes sinistros sendo expostos com minúcia pela imprensa. Quais foram os maiores escândalos sexuais da história? Quem foram pessoas expostas, às vezes injustamente? Nesse episódio, clique e descubra. O triângulo amoroso de Cleópatra, Júlio César e Marcos Antônio. Cleópatra e Marcos Antônio são sem dúvida os amantes mais famosos da história, mas Júlio César também teve um papel nessa trama e inclusive chegou primeiro. Ele foi convencido pela rainha egípcia a dormir com ela como forma de salvar de seu irmão conspirador. Cleópatra teve um filho com Júlio César antes do ditador romano ser assassinado. Então entra Marco Antônio na história, a quem ela prometeu, em que ela prontamente seduziu numa manobra para que o belo general romano a ajudasse a se manter no poder. A rainha do Egito teve gêmeos com ele. Antes de tudo, o caso começar a desmoronar, Marcos Antônio foi derrotado em batalha e morreu de uma ferida auto-infligida nos braços de Cleópatra. Aflita, ela também tirou a própria vida com veneno. Dessa maneira terminou o reinado dos faraós e Roma se tornou nova superpotência mundial. A conspiração do harém. Em 1155 a.C., o faraó egípcio Ramsés III foi assassinado numa trama instigada por uma de suas esposas, Titi, que esperava colocar seu filho Pentauer no trono, em vez do sucessor escolhido pelo faraó Ramsés IV. O plano acabou falhando, mas não antes de Ramsés IV comissionar 12 juízes para investigar o assassinato. Durante o julgamento subsequente, numerosos funcionários do tribunal e concubinas foram implicados na trama. O procedimento foram então interrompidos por um escândalo sexual envolvendo 3 magistrados, todos seduzidos por mulheres ligadas à conspiração. O trio infeliz teve suas orelhas e narizes cortados no momento em que estavam confraternizando com as mulheres acusadas. Ao todo, 28 pessoas foram executadas por sua participação na conspiração. O destino da rainha Titi não foi registrado. Encontro secreto com o cabeça de cachorro. Em Roma, durante o reinado de Tibério, o nobre chamado Decius Mundus estava apaixonado por uma mulher casada chamada Paulina. Ela resistiu a todos os seus avanços, inclusive a uma tentativa de suborno monetário. Sabendo que Paulina era uma devota dos deuses egípcios, Mundus decidiu subornar os sacerdotes da deusa Ísis para que dissesse à mulher que Anubis, uma divindade com cabeça de chacal, desejava aparecer para Paulina. Naquela noite, ela foi até o templo e se submeteu aos desejos de quem acreditava ser o deus Anubis. Imagine o horror que ela sentiu quando percebeu que era Decius disfarçado como o deus. Paulina reclamou com o imperador, que ordenou a execução dos sacerdotes e mandou o templo ser incendiado. O enganador Decius, no entanto, foi apenas exilado.
Xiaji. De acordo com a antiga crônica chinesa chamada Zuo Zuan, ou o comentário de Zuo, existiu uma nobre do século X e chamada Xia Ji, filha do soberano do estado de Zheng, na China antiga, desfrutava completamente da companhia dos homens. Três de suas conquistas, um oficial chamado Ling Dizhen e dois de seus ministros se gabaram usando suas roupas de baixo, o que enfureceu o filho dela, Xia Zhengzhu. Uma noite numa festa onde todos estavam bêbados, Ling brincou sobre a paternidade de Xia Zhengzhu e prontamente assassinado por ter insultado o jovem. Os outros dois homens escaparam e fugiram em busca de segurança no estado de Shu, governado pelo rei Zhuang. Depois de executar Xia Zhengzhu por seu crime, o rei Zhuang então invadiu Shen, estado do oficial, tornando assim o único vencedor nesse sórdido contato do pecado e sexo. Rípias e Ripaco. Dizem que Rípias e Ripaco eram os tiranos de Atênia, dois irmãos que aterrorizaram a cidade grega em 528 a.C. Ripaco tinha uma queda por um jovem bonito chamado Harmódio. O problema era que Harmódio já estava num relacionamento com Aristógito. Assustados e intimidados pelos avanços desejados de Ripaco, os dois homens decidiram acabar com seu opressor. Durante o lotado festival Panateneia, a dupla atacou Ripaco e o esfaqueou até a morte. Os guardas do tirano rapidamente dominaram os dois amantes heróicos, matando os dois. Os atenienses mais tarde ergueram uma estátua de Harmódio e Aristógito em honra ao golpe que eles deram contra a tirania. O rei excêntrico. Candaures, rei degenerado do antigo reino da Lídia, onde agora é o oeste da Turquia, um dia perguntou ao seu guarda-costa Rigis se ele queria ver sua esposa sem roupas. Rigis recusou, mas acabou sendo persuadido pelo excêntrico monarca a se esconder no quarto dela e assistir a rainha se despindo. Ela viu Rigis e, conhecendo o marido que tinha, deu ao guarda uma escolha: matar Canduales e casar com ela, ou ela o acusaria publicamente de espioná-la, um crime punível com execução imediata. Quando a rainha chamou o marido para a cama mais tarde naquela noite, Rigis estava escondida e esfaqueou Canduales até a morte. O eunuco fake. A rainha viúva Zhao, a mãe de Qin Shi Huang, que mais tarde se tornaria o primeiro imperador da China, foi a concubina do político Lu Buwei. O acesso era restrito, o que muitas vezes significava que Lu Buwei não conseguia entrar na Câmara Real a qualquer hora para satisfazê-la. Insatisfeita, a rainha ordenou que Lu Buwei achasse uma solução. Não querendo desagradá-la e com medo de enfrentar uma possível exposição e perseguição, o ministro inventou uma solução esquisita. Ele disfarçou um jovem bem dotado chamado Lao Ai como um eunuco, homem sem perna às partes. Desta forma, Lao Ai tinha livre acesso aos aposentos das mulheres sem levantar suspeita. Ele teve vários encontros íntimos com a rainha e até a artimanha foi descoberta.
Lau Ai foi executado por seus pecados, a rainha foi presa e os filhos que teve com Lau Ai foram assassinados. Marcus Licínio Crasso. O general romano estadista Marco Licínio Crasso foi uma das figuras mais ricas e poderosas de Roma, mas Crasso quase se deu mal depois de ser acusado de intimidade criminosa com uma virgem vestal. As vestais eram sacerdotisas obrigadas por juramento a cumprir um celibato de 30 anos e não deveriam ser tocadas. O que piorou ainda mais a situação era que a virgem em questão, Licínia, era prima de Crasso, um fato que pesava ainda mais na acusação. Crasso escapou da acusação depois de informar ao tribunal que a única razão pela qual havia saído com Licínia era porque a jovem era dona de uma propriedade luxo que ele queria desesperadamente comprar. Seus acusadores compraram a história, absolvendo o general e libertando a moça. Heliogábalo. Heliogábalo ainda era um adolescente quando se tornou imperador de Roma, mas sua relativa imaturidade disfarçava seu desrespeito pelas tradições religiosas, roubando e a busca por quebra de tabus sexuais. Ele se casou com 4 mulheres, dormiu com inúmeras outras, inclusive uma virgem de Vestal, e tinha homens entre seus muitos amantes. Também havia rumores que ele se prostituía e usava maquiagem e peruca, e preferia ser chamado de dama e não de senhor. E tudo isso antes do seu 18º aniversário. A queda de Heliogábalo foi impactante. Ele foi assassinado junto com sua mãe por membros da guarda pretoriana e substituído por um primo, Severo Alexandre.